obrigado pela presença de vocês. Esse é um pequeno trecho de quantos minutos? 60. Deu 60? Rapaz, 60 são 17 páginas. Para quem quiser o prefácio inteiro, nós temos, são 99 páginas, tá? A peça tem 43 páginas, o prefácio tem 99. Não raro, o Shaw fazia isso. Ele escrevia uma peça e depois o prefácio. Nós leremos, tal qual essa fase do projeto, nós leremos também Santa Joana, que é uma peça de 4 horas e meia, nós vamos editar, eu prometo. Tá difícil, porque as cenas são excelentes. Eu li a primeira vez, parece uma maçaroca, aí você lê a segunda, a décima, aí vai trabalhar fala, você diz, meu Deus, que coisa boa, tudo justificado, é muito bom. Mas também leremos o prefácio que ele escreveu a Santa Joana, que é um texto de 1925, esse aqui é de 1912, que se chama Joana Original e Presunçosa. Então, qual o objetivo disso? Né? Aí eu quero ouvir de vocês também. Shaw era ateu. Essa parte que nós lemos, principalmente está em cima do Evangelho de Mateus. Ele vai falar de Lucas, de todos eles, né? Vai fazer um preâmbulo, vai no final uma conclusão e tal. Então ele dá voz a uma interpretação e a um jogo para cada evangelista, né? Coteja um com o outro, mas ele em um momento os desrespeita. Como ele é um homem de teatro, dá para ver que ele cita Holyshed, Macbeth, no prefácio de Macbeth, a tônica é no Beth, tá certo. No Santa Joana ele vai falar várias vezes de Shakespeare, da cena inglesa, ele compara a história, mas ele é sempre um autor que parte do teatro. Então há uma certa teatralidade, porque ele não é um teólogo, mas ele escreve com uma ironia e um respeito muito fino, né, de como ele trata a figura. É como se ele tirasse todas as nossas certezas, independentemente de acreditarmos ou não, frequentarmos a igreja A, B ou C, ele tira um pouco todos nós de uma zona de certeza, de conforto, de uma impressão não refletida e abre, se certo ou errado eu não sei, mas ele limpa a área para a presença límpida de um tiro de diamante na testa, límpido do que seria Jesus, sem pontificar e fechar um ponto de vista. Isso ele vai fazer nas 99 páginas. Portanto, ele tenta nos dar quase que uma interpretação de personagem. Tanto do dramaturgo, que é o evangelista, quanto do personagem. Mas em nenhum momento ele reduz a narrativa ou a própria figura de Jesus, ele não reduz a nada e nem coloca como dentro de uma coisa que possa se chamar filosofia, ou teologia crítica, ou teatro. Ele fica nessa área que, partindo do teatro, dessa paixão, a gente quando vai lá, né? Strindberg é um autor, né? Isabela está aqui, estudou Strindberg, tem outras pessoas que estudaram lá no TAP, eu já fiz. Ele é um autor que começa a escrever assim. Ele se baseia naqueles quadros que a gente vê nas igrejas, né? Que é aquelas estações de Cristo. Então você vê um quadro como um filme quando monta cada momento e a partir daquele momento você fecha um percurso. Ele vai fazer isso nesse prefácio. Ele faz de alguma maneira aqui, né? Ele pega e vai falando, tratando e tal. Então, o que nos interessou, né? A gente já tem um pessoal que já é do curso, nós já conversamos isso, né? Ele coloca a religião dentro da obra dele, porque geralmente na comédia, eu estou falando da comédia, na comédia, e isso tem a ver com o iluminismo, e de maneira merecida contra a corrupção da igreja da época, os grandes comediógrafos renascentistas, o padre é sempre glutão, está escondendo uma grana, está querendo comer alguém, está de sacanagem, e ele é um personagem de farsa, mas ele não escreve farsa, ele usa estruturas da comédia dell'arte. Na peça que é o prefácio daqui, que é Androcles e o Leão, teremos uma estrutura de comédia dell'arte, mas ele se vale da comédia. Nada é melhor ou pior, tá? Comédia dramática, farsa não é melhor que comédia, alta comédia não é melhor que a farsa, nada. Então ele só que ele vai tratar assim, como eu já disse, a comédia é uma tragédia que foi adiada. Dentro da comédia existe a obscura raiz do grito, ao medo, ao perigo. A gente vendo de fora, e nós somos, do mesmo jeito que a gente bebeu piscinas de melodrama, e tudo a gente lê como melodrama,
o herói, quem está certo, quem está errado, ele odeia melodrama. Ele jamais fará isso em nenhuma peça dele. Ele tangencia o que a gente acha ser melodrama. Você assiste a peça achando no começo que é melodrama e ele desfaz isso e te leva para um outro lugar. Da mesma maneira que nós bebemos melodrama, nós temos nos ossos o cristianismo. Quer você seja ateu, quer você seja umbandista, quer você seja da igreja protestante ou católica A, B ou C, no caso da católica é só A, mas pode ser da igreja grego-ortodoxa, da copta, da armênia, né, que são mais antigas. O cristianismo constitui parte, e são as religiões semíticas, tanto o judaísmo quanto o próprio Islã, né, onde Jesus está lá no Corão. Nós estamos impregnados disso. E eu acho que a relevância disso, que a gente mal pensa, né? Ele diz que a gente lê na infância é um borrão, né? E a gente aceita e nem pensa nisso. Esse grande personagem do que nós podemos chamar de Ocidente é assunto para ele que é um grande dramaturgo. Ele quer falar sobre esse personagem. Ele quer tentar tirar, como ele diz, corrigir a moral com o ridículo. Ele falava que era a função dele. Então ele está tentando nos jogar para cá, quebrar um pedacinho ali e tentar colocar no centro Jesus, ao modo dele, numa visão dele. Que me parece, eu não sei, tem pessoas aqui que eu sei que frequentam e são, né, fazem parte, eu não vou à igreja, mas tenho amigos que vão e etc. Mas eu sinto que você não precisa concordar teologicamente, mas ele abre um espaço onde você revigora a figura desse personagem, independentemente do que ele signifique, respeitosamente para cada um de nós. Porque o fundamento do Estado moderno é a tolerância religiosa. A criação do Estado Nacional moderno se baseia nos massacres religiosos entre protestantes e católicos e tal. Então, a ideia de cidadania, antes até da Revolução Francesa, depois da Segunda Guerra, enfim, num panorama rápido, é a ideia de que eu posso acreditar no que eu quiser e não tenho que ser trucidado por isso. E ele era uma pessoa que, obviamente, ateu, mas de família protestante, num país de maioria católica. A religião dele era do ocupante inglês, então ele tinha um problema ali para administrar. Ele sofreu muito na escola, odiava a escola, foi um autodidata, achava detestável qualquer tipo de escola. Então, esse é o contexto desse autor para isso. Alguma pergunta, alguma colocação, gostaríamos de ouvi-los, por favor.